Queridos irmãos e irmãs, ouvintes que participam conosco da meditação dominical dos textos bíblicos, de modo especial do Evangelho. Hoje a liturgia nos oferece o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Ouçamos com atenção, porque ele nos fala de como nós, membros da comunidade de fé, da família de Deus, devemos nos portar. Se teu irmão pecar contra ti, vai e corrige, só tu e ele. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, de modo que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não os ouvir, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse gentil ou publicano. De verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Eu vos digo mais isto: se dois de vós na terra concordarem em pedir alguma coisa, isto lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Este trecho é uma sequência daquilo que ouvimos no domingo passado. No domingo passado, vimos Jesus com os discípulos subindo para Jerusalém e Jesus ensinando o que iria acontecer e ajudando os discípulos, de modo especial a Pedro, a compreender a realidade desta decisão de subir a Jerusalém e passar por todo o sofrimento que estava previsto. Esta comunidade, Jesus e os discípulos, deve ser especializada em algumas coisas. E aqui o texto nos fala de duas coisas importantes. A comunidade dos fiéis deve ser especializada em ouvir a palavra de Deus, ouvir a realidade, ouvir as pessoas, ouvir e ter o coração aberto, os ouvidos abertos, para ouvir o que as pessoas dizem, porque também através delas Deus vai se revelando. E depois, a segunda característica, a característica de aceitar que Deus age na história, que Deus tem poder sobre a história e que Deus faz as coisas acontecerem independentemente da nossa vontade. Não somos nós que, com a nossa vontade, fazemos a história. Nós construímos, colaboramos na história, mas quem conduz toda a história é a providência divina. Jesus Cristo ensina neste texto de São Mateus algo sobre a vida comunitária. Se alguém comete algum erro, algum pecado contra você, você deve procurar a pessoa e dizer a ela, sozinho, vocês dois. Se a pessoa aceita esta palavra, esta observação, pronto, tudo está resolvido. Não precisa de ficar alardeando. Agora, se a pessoa não aceita esta palavra, então é melhor chamar duas ou três outras pessoas para que tudo seja resolvido tendo testemunhas, para que não fique uma coisa pessoal. A gente às vezes gosta de tratar de coisas muito pessoalmente, dizendo, olha, eu estou falando muito aqui para você, não quero que ninguém saiba disso. Vai resolver? Se é para resolver uma situação, então nós decidimos por resolver. E de fato a coisa acaba ali. Ninguém comenta mais. Se a pessoa não escuta, você deve chamar alguém de confiança, evidentemente, amigo, comum, para dizer a mesma coisa e dizer, olha, nós temos que fazer uma mudança, temos que mudar de comportamento, de modo de pensar. Se a pessoa escuta, ótimo, fica entre você, a pessoa e aquelas testemunhas. Se a pessoa não escuta nem as testemunhas e nem a você naquele momento, então o texto sagrado diz, apresenta isso à igreja. E a igreja então vai conversar com a pessoa. Se a pessoa aceita, repensa no seu projeto, no seu modo de fazer as coisas e retoma o caminho, Deus seja louvado, tudo está resolvido. Mas se a pessoa não escuta nem a igreja, então o texto diz que ela seja tratada como gentil e publicana.
pecador público. Ou seja, não pode fazer parte da igreja aquela pessoa que pensa em si mesma e quer tirar vantagens, interesses pessoais, para defender a quê? Não o Evangelho, é defender a sua ideologia, o seu modo de pensar, os seus desejos. E aí, então, a igreja não pode fazer acordo com esse tipo de comportamento, porque a pessoa quer satisfazer-se a si mesma. E às vezes, nós sabemos muito bem disso, para satisfazer-se a si mesmo, quantas pessoas não envolvem tanta gente, dizendo que isso é algo que pertence a todo mundo, mas não é dela somente dela. E ela quer envolver outras pessoas para garantir o seu modo de pensar e o seu modo de agir. Este é um sermão que o Evangelho nos traz para a comunidade. A comunidade deve viver assim, agir assim. Se nós fizéssemos isso sempre, nós não teríamos muitos problemas. Hoje, nós temos várias dificuldades porque quem tem as informações para si, a pessoa que tem as informações para si, tem a sensação de que tem poder. E não tem. Porque um dia tudo isso cai, tudo isso ruim, vem a bancarrota e a pessoa acaba se perdendo de vez. Sejamos fraternos, honestos, transparentes. Se temos alguma coisa contra o irmão, o Evangelho ensina. Procure este irmão, entre em acordo com ele, conversem, resolvam a situação. Se nós fizermos isso, tudo sairá bem. É preciso aprender a cada vez, ouvir melhor e mais, dialogar e tomar decisões que sejam comuns, sejam decisões comunitárias, decisões que todos nós temos diante dos olhos, apresentamos aos outros aquilo que é possível fazer, aquilo que é humano fazer e aquilo que é da vontade de Deus.